em 10 de março de 2026, uma das marcas mais antigas e conhecidas do Brasil, entrou com pedido de recuperação extrajudicial, 4,5 bilhões de reais em dívidas, ações despencando 9% em um único dia. O nome da empresa, Grupo Pão de Açúcar, UGPA, a mesma rede que nasceu de uma doceria de imigrante português em 1948, virou o maior grupo varejista do país e chegou a empregar mais de 160 mil pessoas. Como uma empresa de 78 anos chegou a esse ponto? E o que acontece agora? É isso que você vai entender nesse vídeo. A história começa em 1929. Valentim dos Santos Diniz embarca num navio em Portugal com 16 anos e pouquíssimo dinheiro. Quando o navio entra na Baía de Guanabara, alguém aponta para as montanhas e grita: "Olha o pão de açúcar!" Valentim nunca esquece aquela imagem. Anos depois, instalado em São Paulo, ele trabalha como balconista, casa-se e, em 1948, inaugura uma pequena doceria na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. O nome, Pão de Açúcar, em homenagem ao morro que o encantou ao chegar no Brasil. A doceria fazia doces e salgados para casamentos e eventos. Deu certo, mas Valentim queria mais. Em 1959, ao lado de seu filho Abílio, ele derrubou o imóvel ao lado da doceria e construiu o primeiro supermercado, Pão de Açúcar, inaugurando também no Brasil o conceito de autosserviço, o cliente pegando os produtos direto nas prateleiras sem precisar pedir no balcão. Abílio Diniz é o grande personagem dessa história. Filho de Valentim, formado em administração na FGV, ele estudou o modelo dos supermercados americanos e voltou ao Brasil com uma missão: transformar o Pão de Açúcar num império. E conseguiu. Nos anos 60 e 70, a expansão foi agressiva. Compras de redes concorrentes, abertura do primeiro hipermercado do Brasil, o Jumbo, e até lojas em Portugal e Angola. Nos anos 80, no auge, eram 627 lojas e mais de 50 mil funcionários. O Pão de Açúcar foi a primeira rede varejista do Brasil a abrir loja dentro de shopping center, a funcionar 24 horas e a criar um centro de processamento de dados. Mas o sucesso trouxe arrogância. E a arrogância trouxe crise. Os anos 80 foram um desastre. Crescimento acelerado demais, gestão centralizada e uma crise econômica feroz quase derrubaram o grupo. Em 1989, no meio de tudo isso, aconteceu o impensável. Abílio Diniz foi sequestrado, passou 7 dias num cubículo subterrâneo. O resgate foi pago. Ele sobreviveu. Mas o grupo não estava bem. Em 1990, o Pão de Açúcar esteve à beira da falência. Para piorar, uma guerra de sucessão familiar dividiu os Diniz por anos, irmãos disputando o controle da empresa na justiça. Só em 1994, após um acordo extrajudicial, Abílio assumiu o controle definitivo. Ali começou a reconstrução. Em 1995, o grupo fez o IPO na Bolsa Brasileira. Em 1997, foi a Nova York menos o primeiro varejista do país listado em Bolsa Americana. O Pão de Açúcar estava de volta. Com o fôlego do IPO, Abílio buscou um parceiro internacional. Em 1999, o grupo francês Casino comprou 24,5% do Pão de Açúcar por 854 milhões de dólares. Era para ser uma parceria estratégica, virou uma guerra. Ao longo dos anos 2000, o Casino foi aumentando sua participação, enquanto Abílio perdia terreno. Em 2013, depois de anos de atrito, Abílio Diniz renunciou à presidência do Conselho de Administração na véspera dos 65 anos da empresa. Saiu da companhia que seu pai fundou, que ele transformou e que quase o destruiu. Na véspera do dia que simboliza a liberdade do Brasil, eu também abraço a minha liberdade, disse ele no discurso de saída. O Pão de Açúcar havia perdido os Diniz. E os Diniz haviam perdido o Pão de Açúcar. Sem a família Diniz, o GPA entrou numa fase de decisões discutíveis. A mais impactante foi em 2021. A venda do açaí, a bandeira de atacarejo que representava 35% do faturamento e crescia 38% ao ano. O grupo vendeu para focar nas bandeiras
premium. Parecia estratégico. Foi um erro monumental. Enquanto o GPA apostava no consumidor de alta renda, o mercado todo estava migrando para o atacarejo, o açaí, o atacadão, o Sam's Club, o consumidor brasileiro, pressionado pela inflação e pelos juros altos, foi para onde o dinheiro rendia mais. O modelo de supermercado premium foi ficando para trás. As vendas caíram, os prejuízos se acumularam e as dívidas que haviam sido tomadas para financiar a expansão foram vencendo, uma atrás da outra. Em março de 2026, o GPA enfrentava 4,5 bilhões de reais em dívidas financeiras, sendo 1,7 bilhão de reais com vencimento só naquele ano. A taxa Selic a 15% tornava o custo dessa dívida insuportável. Para piorar, uma decisão arbitral obrigou o grupo a pagar 170 milhões de reais para Casas Bahia menos. Uma cobrança relacionada a um negócio em conjunto que as duas empresas encerraram, esse pagamento, marcado para 11 de março, foi a gota d'água. No dia 10, o GPA anunciou o pedido de recuperação extrajudicial. No dia seguinte, a Justiça de São Paulo aceitou. As ações caíram 9% em um dia. Desde o início de 2026, o papel acumulava queda de quase 20%. A empresa que em 2014 faturou 72 bilhões de reais, menos quase o dobro do Carrefour, estava pedindo proteção aos credores. Recuperação extrajudicial não é falência, é um processo mais ágil, onde a empresa negocia diretamente com os credores financeiros, sem intervenção judicial no dia a dia. As lojas continuam abertas. Fornecedores, funcionários e clientes não são afetados. O GPA tem 90 dias para fechar um acordo definitivo com os credores. Durante esse período, cobranças, penhoras e execuções relacionadas à dívida ficam suspensas. O plano já foi aprovado por credores que representam 46% do total, menos acima do mínimo legal. A aposta do grupo é renegociar os prazos, reduzir o custo financeiro e monetizar créditos tributários que a empresa possui. Se dar certo, o GPA sai mais leve. Se não dá, o caminho pode ser uma recuperação judicial, menos aí sim um processo muito mais complexo e demorado. A história do Pão de Açúcar é a história do Brasil. Um imigrante que chegou sem nada e construiu um império. Um filho que transformou uma doceria num colosso de 160 mil funcionários. E uma empresa que sobreviveu a sequestros, brigas familiares, hiperinflação, menos, mas que pode ter tropeçado nas próprias escolhas estratégicas dos últimos anos. O capítulo ainda não acabou. O GPA não fechou as portas, mas a virada, se vier, vai exigir muito mais do que renegociar dívidas. Vai exigir reinvenção. Comenta aqui embaixo. Você ainda vai ao Pão de Açúcar? Se esse vídeo te acrescentou algo, deixa o like e se inscreve. Toda semana tem uma história assim, de empresa brasileira que poucos conhecem de verdade. Até o próximo!